Hoje é o 11º sermão dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 3. Na semana retrasada, o George daqui tem me ajudado na exposição bíblica. Ele falou sobre armadilhas, falou sobre legalismo, misticismo, asceticismo, uma palavra muito apropriada. Nós temos no canal da igreja, no YouTube. Se você não viu, se você quer passar para alguém, busque lá e passe e propague o Evangelho dessa forma também. E eu fiquei pensando em um dos tópicos que o George abordou, a questão do misticismo. E não é a pregação de hoje, mas eu gostaria de adverti-los. Ouçam a pregação que foi feita. Eu estou vendo muito misticismo nos nossos dias atuais, e na nossa igreja de vez em quando eu vejo alguma coisinha. Por favor, ouçam essa pregação e avaliem, tá? Ouçam essa pregação e avaliem. Eu sei porque estou falando, tá? Quem não ouviu, por favor, ouça. Quem ouviu, ouça de novo, com bastante atenção, tá? Eu creio que vai nortear, vai ajudar muitas pessoas. E na semana passada eu falei sobre qualidade de vida, 2 orientações: procurar as coisas que são do alto, e não apenas procurar as coisas que são do alto, mas manter o pensamento nas coisas que são do alto. Porque geralmente nós procuramos, chegamos, estamos aqui, pegamos a palavra, nós lemos, estamos atentos, mas daqui a pouco a gente se dispersa, e no nosso dia a dia o nosso pensamento não estão nas coisas que são do alto, então estão em outras coisas, e as nossas atitudes, nossos relacionamentos vão ser baseados em outras coisas, não nas coisas que são do alto. Aí está um conformismo muito grande com o mundo atualmente. Eu vejo algumas vertentes muito fortes no nosso meio, né, no nosso país, no estado, na nossa cidade. Muitas pessoas muito ligadas a algumas coisas que não tem nada a ver com Deus. Vidas norteadas por tudo menos por Deus. Vidas vazias. Hoje eu estava com uma pessoa e conversei um pouco, e depois, quando eu saí, veio na minha mente uma música que você ouve aí, uma música popular: vida vazia, vida vazia. E eu falei, nossa, uma música dessa veio na minha mente. E eu fiquei olhando para aquela pessoa e pensando o que vai ser esse domingo dessa pessoa. O que essa pessoa vai sentir da parte de Deus? Nada. Qual o relacionamento, qual a conversa com Deus? Vai ouvir Deus falar? Não vai. Então tem muitas vidas vazias, que o pensamento é em outra coisa. Cuidado, meus queridos. Cuidado onde nós temos colocado as nossas mentes. E hoje eu vou dar continuidade no capítulo 3. O tema de hoje que nós vamos abordar: renúncia. Numa terra, conta-se a história que numa terra onde os animais selvagens eram comuns, um habitante fez uma pequena abertura na porta da sua cabana, para que a cadelinha que ele tinha e os filhotes pudessem achar abrigo rapidamente quando eles pressentissem algum perigo. Certo dia, os filhotes estavam brincando com os ossos de um antílope, quando a mãe farejou uma hiena. Todos seguiram a mãe depressa para a cabana, com exceção de um filhote. Um não seguiu. Por mais que a mãe insistisse, ele não quis desistir do osso que ele tinha pegado. E enquanto a mãe tentava livrá-lo do perigo, puxando pela abertura, a hiena chegou de uma forma mais sutil e pegou, agarrou e o levou. Morreu um novo, pequeno ainda, porque ele não largou o osso. Na vida cristã, só cresce quem renuncia os desejos da carne. Nós vamos ver hoje. Na vida cristã, só cresce quem larga o osso. Tem muita gente grudada em um osso. Esses dias alguém me contou que tinha uns 2 ossos bem grandes aí na porta que deram para o cachorro. E eu não vi mais esses ossos aí. Eu acho que o cachorro levou, catou o osso. Tem pessoas que têm atração por determinadas coisas que muitas vezes é inexplicável para nós.
por determinadas coisas. E porque às vezes algumas pessoas elas ficam nanicas na fé, não crescem, são eternas crianças, não crescem. Eu já me vi numa fase da minha vida assim, eu não crescia, eu tinha que viver num e no outro, e corria num, corria no outro, eu não tinha vida própria. Você já viu um bebê? Já viu um bebê? O bebezinho está ali no carro, balança para cá, balança para lá, ele está ali dentro, no carrinho, tranquilo. Alguém tem que estar balançando, alguém tem que dar banho, alguém tem que dar comida, alguém tem que trocar. Ele vai crescer, não vai? Daqui a pouco não precisa estar no carrinho, não precisa estar dando banho, não precisa estar dando comida na boca, porque ele já vai fazendo. Só que espiritualmente nós temos muitas pessoas que vivem eternamente dentro de um carrinho, eternamente como bebês, não crescem. Isso me preocupa. Só cresce quem renuncia os desejos da carne. E nessa noite nós vamos ver isso claramente. Tem muitas pessoas que na prática fica evidente o tamanho que elas são. Práticas pecaminosas são normais, práticas iguais a de descrentes. Parece que as verdades das Escrituras não falam nada para ela, não influenciam em nada. Ela dá um passo para frente e 10 para trás muitas vezes. E olha, pasmem vocês, esse é o meu primeiro sermão com 60 anos, tá? Estou completando 60 hoje, é o meu primeiro sermão. E eu espero que esse sermão marque a vida de vocês, e está marcando a minha. Porque estudando esse assunto eu fiquei pensando na realidade que eu vivo com algumas pessoas. E Deus não nos trouxe aqui para falar muitas vezes o que vocês querem ouvir. Nós estamos aqui falando o que vocês precisam ouvir. E algumas pessoas não gostam, mas quer gostem, quer não gostem, é a palavra de Deus, e ela é pregada. Então muitos presos a práticas pecaminosas que são normais para descrentes, estão apegados a um osso, pecado, e não conseguem largar de jeito nenhum. Isso é desobediência, rebeldia. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Pensem bem nisso. Sabe aquela criança birrenta? Ele não dá esses trabalhinhos ainda não, né? O pequeno aí, aquelas birrazinhas, mas daqui a pouco começa. Na caminhada cristã nós vemos de vez em quando algumas pessoas birrentas. São tão crianças na fé, birrentas, que não, parece aquele menino, a bola é minha, acabou o jogo, eu não jogo, ninguém joga. A gente vê isso de vez em quando. E Deus me trouxe para esse assunto assim. Eu deito, eu penso nele, eu saio, eu penso nele, eu ando, eu penso nele, e eu creio que Deus tem algo para nós. Nossa igreja precisa amadurecer, precisa sair desse estágio que muitas pessoas têm andado de infantilidade, de crianças. São alertados constantemente que precisam renunciar a algumas coisas, se desprender de algumas práticas, mas parece que é aquela questão de ficar ali grudado, segurando e vai, é ali, e é desgastante muitas vezes. Não crescem espiritualmente, são nanicos, anões na fé, estão mais para o mundo, as práticas são bem mundanas. E nessa noite eu quero ver duas áreas no trecho que nós vamos abordar hoje, capítulo 3 de Colossenses, versículos 5 a 1. Eu quero ver duas áreas em que Paulo orienta os crentes de Colossos a renunciarem ao pecado, a fim de experimentar um crescimento espiritual saudável, um crescimento que faça diferença, um crescimento que leve a deixar as posturas de criança. Quando eu falo em posturas de criança, ontem aqui no meu aniversário, a Jane ainda falou, né, que mudou muito, porque eu sempre falo aqui, gente, vocês precisam crescer, a igreja precisa crescer, precisa amadurecer, e ela começou a observar isso, e ela começou a se preocupar, e Deus incomodou para que ela investisse para crescer. E eu estava ouvindo ela falar ontem, e estava pensando da minha vida inicial, no início do Evangelho. Eu achava que eu sabia tanto, e eu não sabia nada, eu era um crianção na fé, dava um trabalho. Eu lembro dos meus discipuladores,
E eu lembro às vezes com dó, quanta coisa passava, em quantos momentos difíceis, porque eu demorei para amadurecer, eu demorei para crescer. E esse alerta que eu faço para vocês hoje, eu faço porque eu sei o que é ser criança na fé e se manter apegado com algumas coisas. Eu sei o que é isso, e eu sei como isso é prejudicial para a pessoa mesmo. Como eu patinei, como eu poderia ter desenvolvido e não desenvolvi. Eu creio que o texto que nós vamos abordar hoje, eu creio que vai ser um texto bem interessante e que vai nos trazer boas reflexões. E nós temos uma primeira área de renúncia. A primeira área de renúncia é a área sexual. Nós vamos ver nesse texto hoje. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam, lá no passado, costumavam viver nela. Vamos avaliar essa área de renúncia, a área sexual. Nós chegamos na caminhada cristã e nós trazemos na nossa bagagem uma série de coisas, né? Que às vezes, quando são confrontadas aqui, quando são faladas, tem renúncias na área sexual. Tem pessoas que falam, e tem, mas precisa? Sim, tem renúncias, tem algumas coisas que nós temos que deixar. E ele começa falando aqui, né? O versículo 1, eu li aqui na semana passada: nós ressuscitamos com Cristo. Então, já que nós ressuscitamos com Cristo, então a ideia agora é assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. Façam morrer. A ideia aqui é de considerar morto, renunciar, deixar para trás, se desprender dessas coisas. A questão de muitas pessoas não crescerem espiritualmente é que elas estão presas, e essas coisas travam, não deixam crescer. Então, renuncie o próprio eu, a vida antiga sem Deus. Essa vida antiga tem que permanecer morta, porque se ela estiver viva, você vai estar fazendo coisas aí que não vai agradar a Deus, e a situação é difícil. É uma área que necessita renúncias. Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo falando aos romanos: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, não deixem que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. E agora, na sequência aqui, no versículo 5, vem uma série de atitudes ligadas à área sexual, que fazem parte da nossa natureza terrena. Essa sequência de 5 áreas. Imoralidade sexual é um ponto que deve morrer na nossa caminhada. Atividade sexual fora do casamento, antes e depois de casado, deve morrer, não deve existir. E para algumas pessoas, no mundo que nós vivemos, um mundo liberal, um mundo livre, um mundo que tudo pode, um mundo sem barreiras, sem fronteiras, um mundo onde tudo é muito relativo, falar que tem que parar com certas práticas, para algumas pessoas é difícil. Impureza, atitudes ligadas aos maus pensamentos, o que vai aqui dentro, que ninguém vê, está lá dentro, é só você. E muitas vezes você está totalmente fora, sem ânimo, sem coragem, não consegue crescer, porque é algo muito interno, muito próprio seu, e que você não vê, mas precisa fazer morrer. Porque eu não vejo, quem está à tua volta não vê, mas o Senhor vê, e você sabe que é pecado, que tem que fazer morrer. Paixões, impulsos sexuais sem limite, e até mesmo perversões. Impressionante, esses dias eu fiquei sabendo de uma situação de perversão sexual dentro de uma igreja que eu me
me sinto mal até só de lembrar. Isso rola por aí. Pessoas que travam uma caminhada de uma igreja pelas suas práticas, pelas suas atitudes, paixões voltadas para os impulsos sexuais, desejos maus. A palavra se refere à luxúria sexual, trazendo desejos e atitudes que afastam de Deus. E tem pessoas que não estão nem, não, mas espera aí, é assim mesmo, não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo. Se você quer andar assim, você está andando da forma errada, você vai se manter criançona na fé, crianção na fé, por toda a vida. Tem que fazer morrer, tem que tirar. Não há condições de continuar com essas práticas. Ganância, quinta, muda dos vícios sexuais aqui para a cobiça, a insaciabilidade, a avareza, o desejo insaciável de colocar as mãos nas coisas materiais. O desejo de não se satisfazer às vezes com a esposa que tem e tem que ter a outra, o outro. E quantas igrejas estão minadas com essas práticas, com essas atitudes? E quando o apóstolo Paulo ele escreveu lá no primeiro século, com certeza a igreja de Colossos vivia isso. Tinha os falsos mestres ensinando um monte de coisa errada. Mas existia também a ação da carne, a natureza pecaminosa puxando para essas coisas. E quantos estavam se deixando levar? Faça morrer. A ganância é a raiz de onde surgem todos os vícios anteriores: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. E a ganância, querer ter. Uma pessoa que não se contenta com a pessoa que Deus colocou ao lado dela, que quer outra, ganancioso, está querendo. Uma pessoa que parte para práticas sexuais com com a visão de perversão, vinculada à perversão, ela não está se conformando com algo que Deus deu para ela, que é para ser tratado e vivido de uma forma normal. É ganância, é querer mais, é querer mais. E nós vivemos num mundo ganancioso que é sempre querendo mais. Tem o carro do ano e já está pensando no carro que vai sair do próximo ano. É aquela coisa, mal rodou 1000 quilômetros, não, esse daqui não, eu quero o próximo. A casa, a minha falta isso, falta aquilo. É o mundo que nós vivemos. E quando nós trazemos para essa área mais íntima, para a área sexual que eu estou tratando aqui, que o texto trata, pessoas inconformadas com quem Deus colocou do lado dela para viver. Quantos estão assim? E às vezes não falam e viram para dentro de si e sofrem. E a sequência que ele dá: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Afasta a pessoa de Deus, substituindo por outras coisas. Tem pessoas que têm uma virada para a questão sexual tão grande. Pornografia puxa de uma forma intensa. Um mundo hoje que facilita as situações mais variadas. Então as pessoas se afastam de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 6. A ira de Deus é um eterno aborrecimento de Deus contra toda impiedade, contra todo tipo de pecado. A punição eterna sobrevirá com certeza àqueles que praticam os atos condenados. Aqui no versículo 5, a ira de Deus estará sobre essas pessoas. Deus é amor, mas Ele também é justo, e Ele não compactua com o pecado. Quem aceita Jesus como Salvador de sua vida fica livre da ira de Deus, mas não da sua disciplina, não das consequências das suas práticas. Versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, essas coisas quando costumavam viver. A ideia de que era uma vida contínua dessas práticas lá no passado, não hoje. E quando essas práticas elas acontecem hoje, a caminhada é uma caminhada de crianção, de criançona, que sempre está tendo que pôr a chupeta na boca, ter que dar uma madeira, ter que dar banho, ter que trocar a fralda, porque as práticas são constantes, porque não cresce, porque não abandona essas práticas lá no passado. Era uma ação constante no passado, praticar atos ligados à natureza terrena. Não deve ser hoje.
era o dia a dia que tínhamos, era natural, era estilo de vida que nós tínhamos. Hoje não é mais assim. É o estilo de vida que o homem sem Deus tem, porque a natureza terrena puxa para isso. E Paulo fala: vocês costumavam viver praticando essas atitudes. Eu, quando olho para a minha vida lá para trás, a minha conversão ela se deu exatamente quando eu tinha 30 anos de idade. Quando eu olho para a minha vida 30 anos para baixo, e eu fico olhando, e vocês sabem o que eu faço? Eu falo: Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça, que era para ter me arrebentado, porque era uma vida podre, uma vida suja, torta, sem Deus, e a misericórdia de Deus me alcançou. Hoje fazem 30 anos, não exatamente nesse dia, mas fazem 30 anos que a misericórdia de Deus me alcançou, e que eu deixei as velhas práticas, essas coisas que me prendiam, que me travavam, que me faziam ser criança na terra. Dava trabalho, e muito trabalho, eram práticas que eu tinha. Talvez foram práticas tuas também, e de repente você continua, parece que entregou, mas não entregou muito a vida a Cristo. Alguns ossos lá do passado que você está segurando. É hora de largar essas práticas. Paulo advertiu os colossenses quanto a determinadas práticas na área sexual, porque com certeza eles tinham problemas. Existe alguma prática do passado na tua vida, na área sexual, que ainda está te prendendo, está te atraindo, que você está segurando aí, você não consegue de forma alguma largar? A ordem foi: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Tudo. Eu já tentei largar algumas coisas lá no passado, e eu vi que largar algumas não era a ordem, era tudo. Tinha que ser tudo. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tudo para trás e seguir a Cristo sem nenhum peso. É só a cruz que você tem que levar. A ordem foi: faça morrer. O que nós podemos fazer hoje? O que você pode fazer? O que eu posso fazer hoje? Um órgão nos sentidos que é porta de entrada muito forte para nós. Aqui, ó, nossa visão, os nossos olhos. Eva foi atraída pelo que ela viu. O fruto que não podia comer, ela viu e foi atraída. Davi foi atraído pela mulher que ele viu. Ele era para trás, como os demais reis estavam na época da guerra, na frente de batalha. Ele estava lá no palácio dele de boa, só olhando para lá e para cá. Cuidado com filmes que nós assistimos muitas vezes. Novelas imundície total, ensinos totalmente pervertidos, errados. E tem pessoas que são tão apegadas que às vezes não vem no culto de oração porque não pode perder a novela. Eu não consigo crer que isso aconteça aqui, espero que não esteja acontecendo. Filmes, novelas, revistas pornográficas, pornografia, computador, no celular, muitas coisas que estão minando a mente. No meu tempo tinha umas revistas com histórias eróticas. Nada a ver, pastor, o que tem? Qual o problema? E aí você vai, você lê toda aquela história, tua mente fica virada, e você começa, os casados olhando e desejando a mulher do próximo, desejando coisas que a Bíblia frontalmente condena. E eu sei que existe isso, eu sei das minhas lutas, das minhas batalhas, que a minha mente puxa, e eu luto com isso, e eu creio que eu não sou um ET aqui, eu creio que os demais também lutam com isso. São lutas constantes, então nós temos que cortar algumas coisas, temos que evitar, temos que tomar distância. E muitos às vezes não tem nada a ver, mas de noite, às vezes quando está com a esposa, a mente está lá naquilo que viu, as imagens que vem, aquilo lá. Faça morrer essas práticas, tira isso. Isso está desagradando a Deus, isso está te separando de Deus, isso está te distanciando de Deus. E se essa palavra é pesada para você, é essa palavra que eu tenho hoje para essa igreja. É a palavra que Deus colocou para hoje, e não foi escolhida, foi algo que nós temos acompanhado a exposição. Faça morrer, tire isso da tua vida. Você pode dizer: isso é ser muito radical. Jesus foi, Paulo foi.
Se nós somos, que diferença vai ter? Eles não foram radicais, eles foram bíblicos. E nós somos bíblicos. Então, cuidado. Versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E muitas pessoas às vezes estão vivendo certos apertos, certas travadas de Deus, porque vivem na desobediência. Isso eram coisas que nós praticávamos lá no passado. Costumávamos viver nessas práticas. Aproveite o teu tempo para oração, leitura da palavra de Deus, decorar versículos. Tem gente que você fala, não fala um versículo decorado. Ah, pastor, dá um tempo. Hoje eu decorei na escola bíblica. Aqui na nossa classe teve um versículo lá com 3 palavras. Quem conseguiu? Primeira referência, fala aí. Eu vou falar. 1 Tessalonicenses 5, 7. Orar sem... Parabéns, hein? Orar sem cessar. Puxa, alguém decorou. Um versículo. Orar sem cessar. E aí, todo dia você está pensando, está andando. Eu tenho que manter uma vida de oração, falar com Deus o tempo todo. Na vida cristã, gente, só cresce quem renuncia os desejos da carne. Se esses desejos estão presentes na tua vida, você não cresce, fica se arrastando. E aí sabe o que acontece? Ah, o pastor, puxa vida. Ah, o líder do louvor. Ah, o líder do ministério de homens. Ah, o líder de casais. Ah, a minha esposa. Ah, o meu esposo. Isso aconteceu lá no princípio, quando o pecado entrou no mundo. A sequência de tentar passar responsabilidade foi federal, né? Foi a serpente, foi o marido que tu me deu, foi a mulher que tu me deu, foi a mulher que tu me deu. Imagine só, passando responsabilidade para Deus. E muitas vezes nós estamos assim, passando a responsabilidade. Meus queridos, está na hora de assumir responsabilidades e de mudar em áreas específicas para nós crescermos para a glória de Deus, para ser uma igreja madura, uma igreja com menos crianças, espiritualmente falando. Primeira área de renúncia, a área sexual. Segunda área de renúncia que nós vamos ver é a área relacional. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ele fez uma lista inicial de 5 elementos, agora na questão relacional. Abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Agora, abandone essas coisas. E aí vem aí uma sequência. Paulo dá uma ordem: tirem de vocês, removam, renunciem todas essas coisas. Nós temos a seguir uma lista de mais 5 elementos: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A ira aqui, quando ele se refere à ira, ele está falando de raiva, de amargura profunda, de ressentimento. Já viu aquela pessoa ressentida, que você está conversando com ela e você toca no nome de uma pessoa? Nem fale nessa pessoa, meu santo não bate. Ela tem até santo que bate, que não bate. Tal é a imaturidade, tal é a postura de criança. Ira. Tiago 1,20 diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse versículo é constante na minha mente. E quantas vezes eu estou querendo que a coisa seja isso aqui, tem que ser aqui, isso aqui tem que... Produz a justiça de Deus. Produz a justiça de Deus, você cair aos pés dele e orar por essa pessoa, ou por essas pessoas, ou pelos relacionamentos que têm sido quebrados. Não se enraivecer, travar. Indignação, segundo, está intimamente ligado à ira, uma atitude mais explosiva que vem junto com a ira. Aquela pessoa, que pá, está chutando tudo, e o pessoal fica assim. Essas pessoas, as pessoas lidam com ela assim, com o maior cuidado. Não, peraí, cuidado, devagar. A qualquer momento é uma bomba, a qualquer momento pode explodir. Criança na fé. Criança na fé. Quando nós crescemos,
quando nós amadurecemos, irmão, vem cá, quero falar contigo, irmão, tem tal situação assim, assim. É pastor, tá bom, obrigado, pastor, muito obrigado. Eu tenho falado com pessoas aqui, eu tenho sido duro, e eu falo assim, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu amo você. Se eu não amasse, eu deixava você, eu não estava nem aí. Mas por amor eu chego, eu falo, eu confronto. Mas a gente sabe que algumas situações a indignação ela é total. Você sabe por que eu falo isso? Porque eu já vivi indignação muitas vezes. Eu aqui, esse euzinho aqui está fazendo 60 hoje, indignado. Não quero saber, não quero, eu não falo. Deixa para trás esse trem dessa indignação, dessa ira. Isso não agrada a Deus. Maldade refere-se à inclinação constante em fazer o mal para os outros. É o fruto da maledicência. E em seguida ele vem com a maledicência, que é falar mal de uma pessoa em sua ausência, falar pelas costas, da ideia de dizer desonrar a pessoa, fofoca. E às vezes está falando assim, viu, irmão, porque fulano, sabe, tal coisa assim aconteceu, e aí parece que aquilo que eu estou falando da pessoa não é o suficiente para aquele outro, para quem eu estou falando, ter raiva dela, mas aí mais isso, aí daqui a pouco eu começo a rechear, porque também teve isso, porque sabe, rebaixar é deixar a pessoa lá embaixo, tira isso da tua vida. É a ideia que nós temos aqui. Isso é maldade, é uma postura maldosa. Foi a qualificação que veio anteriormente. E ele fecha os 5 elementos com a linguagem decente no falar. Linguagem ofensiva, abusiva, palavra torpe. Está lá em Efésios 4:29. Abolir da vida toda palavra torpe, que não presta, que não tem valor. Enquanto as pessoas estão com essas palavras constantes nos lábios, e muitas vezes são ouvidas por filhos, por crianças pequenas, que daqui a pouco elas crescem com essas palavras dentro, penetraram no coração, e daqui a pouco elas vão falar, e você vai ter que autoridade para falar. Não fale isso. Você fala sempre. E você quer o quê? Você vai ser confrontado por teu filho, pela tua filha, vai ser confrontado pelo vizinho que às vezes ouve. Cuidado com isso. Essa área relacional é uma área muito importante. Nós vimos na semana passada a ideia do versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Uma pessoa que está escondida com Cristo em Deus não está mais presa às atitudes ligadas à natureza terrena. Essas atitudes de ira, de indignação, de maldade, maledicência, linguagem decente no falar, de forma alguma. Há poucos dias eu tive contato com uma pessoa não crente, eu comentei aqui, acho que foi na escola bíblica, e aquela pessoa falava muito palavrão, muita palavra podre. Eu sentia até o cheiro da podridão nas palavras, se é que dava. Palavras inúteis, e eu calado. E a pessoa conversando, e num determinado momento falou, puxa, desculpa, eu falo algumas coisas, né? Eu sei que o senhor não fala. Eu falei, não falo. E pronto, e ponto. Não é prática. Coisas que ficaram para trás. Meu irmão, minha irmã, tire essas coisas da tua vida para você crescer espiritualmente. Você está travado, travada, não cresce, porque essas coisas fazem parte da tua vida. Isso não glorifica a Deus, isso não agrada a Deus. E está na hora de abandonar essas práticas. Está na hora de mudar. E ele dá uma sapecada aqui no versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aqui Paulo proíbe um estilo de vida cheio de mentiras. A mentira traz suspeita, desconfiança e destruição na comunhão da igreja. Se nós tivermos uma pessoa aqui que mente, quando nós descobrimos, o que a gente faz? Opa, tal pessoa que falou. A gente já fica numa segunda. A gente já dá uma recuada, porque é hábito da pessoa viver mentindo. Uma esposa que o marido mente sempre, como que ela vive? Bem, hoje eu vou chegar às 9, costuma chegar às 7, porque teve um problema aqui no serviço. Que problema foi? Não sabe, é que é um problema que eu te falo aí. Meu Deus do céu, o desespero. 2 horas de espera, chega sempre às 7, um problema que eu te
fala aí. Imagina como é que fica. Aí quando chega, então, querido, já vai esperar no portão. Abre o portão, ela que abre. Então, e aí qual é o problema? Porque pegou mentiras para trás, e aí está esperando uma mentira. E da mesma forma, às vezes é o marido, que a esposa virou, mexeu, dá aquelas deslizadas. Olha, eu fiz uma compra aqui, sabe, eu até esqueci de te falar, eu só fiz em 6 meses. Mulher, eu já não te falei que o negócio está difícil, mas só foi mais essa. Passa 3, 4 dias bem, eu tenho um negócio para te falar. Quando você chegar em casa, tá? Isso foi de manhã, o cara vai passar o dia inteiro, olha que dia atormentado. Aí chega lá, sabe? Armações, mentira. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de práticas. A mentira traz um relacionamento horrível. E Paulo é radical, ele dá uma ordem: não mintam uns aos outros. Radical. Por quê? Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Paulo está dizendo aqui, se o velho homem realmente foi colocado para fora, quando as coisas apertam, a pessoa não deve voltar ao modo de vida antigo que tinha antes de se converter. Não deve. A vida de vocês agora tem que ser diferente. As práticas devem ser novas, devem ser outras. Versículo 10: vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, o qual está sendo renovado. Da ideia aqui de que está sendo todos os dias, há uma renovação, é um ato da parte de Deus em nós. É interessante isso, esse versículo 10: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Essa renovação é algo de Deus que Ele vai fazendo nas nossas vidas. É uma ideia assim para vocês captarem bem. É a mãe agindo, cuidando do bebê. Ela vai cuidando do bebê, ela vai cuidando do bebê. É a ação dela, para que ele cresça. Deus, Ele cuida de nós, mas sem as nossas reações, a nossa caminhada. Há necessidade de uma caminhada firme e segura, de renúncia, de deixar as coisas para trás. Essa renovação nós entendemos como santificação. É um processo que vai nos tornando cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. É um processo que nós entramos. Talvez você que esteja aqui nunca viu a exposição de um livro da Bíblia, esteja estranhando, mas isso aqui é Bíblia. Bíblia assim, aprende assim. Pegando ela, você extraindo as verdades dela, colocando para a gente o que a gente vai fazer. Nós vamos ver já nesse ponto aqui o que nós podemos fazer. Versículo 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita. Ele está falando dos bárbaros, aqueles que eram da cultura grega. O cita habitantes da região ao norte do Mar Negro, que não fazia parte do Império Romano, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Esse versículo é uma forte condenação a qualquer tipo de discriminação entre cristãos. Infelizmente é um mal visto em muitas igrejas cristãs na atualidade. A condição social, nacionalidade, raça, cor não nos torna diferentes diante de Deus. Todos somos tratados com a palavra dele. E essa palavra é para todos, não é para alguns, é para todos. Paulo advertiu os colossenses quanto a determinadas práticas na área relacional, porque provavelmente essa área relacional era complicada, e é complicada até hoje. Os relacionamentos, a caminhada juntos, não é fácil. Não é fácil. Existe alguma prática do passado na área relacional que você não consegue deixar? Paulo manda que abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Muitas pessoas estão presas hoje nessas áreas relacionais. O que nós podemos fazer para experimentarmos um desprendimento, uma renúncia nessas áreas e crescermos? Primeiro, ira e indignação são caracterizadas por irritação violenta, expressa de várias maneiras, escondendo-se das pessoas. Tem gente que está tão irado que não quer falar com ninguém, está tão indignado que não quer falar com ninguém. Olhares fulminantes, sabe aquilo? Aquela olhada assim,
Tem pai que dá uma olhada para o filho tão fulminante que eu fico imaginando, derreteu, matou. Tem esposo que olha para a esposa de um jeito que a esposa cai no chão. E da mesma forma, esposas que olham, sabe, com posturas de indignação, palavras ásperas, aquelas palavras que você fala assim, meu Deus do céu, me dá uma dor até, que nem dizia minha avó, me dá até uma dor no figo, quando eu ouço determinadas palavras ásperas, ações impensadas, sabe, as crianças estão assim, a alegria que o pai chegou, e uma alegria porque ele saiu, que ele foi embora, porque ele chegou e ele vai atropelando tudo, e muitas vezes a mãe também. Coloque diante de Deus em oração. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, não há espaço para ira, para indignação. Eu já contei aqui para vocês, eu vivi uma época da minha vida com ira, eu vivia irado. Hoje eu acordei irado. Vou levantar até com o pé direito, porque se levantar com o esquerdo não vai dar certo. Era uma ira. E ninguém nunca me falou nada. E eu curti aquela ira, aquela indignação todos os dias, quase que praticamente todos os dias. E um dia, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. E o Senhor foi muito claro comigo: o Espírito Santo habita em você. Não tem espaço para essa ira, para essa indignação. E vocês pensam que acabou ali, que nunca mais eu tive indignação? De vez em quando eu vou levantar, vem aquela lembrança: Senhor, obrigado porque o teu Espírito Santo habita aqui. Não tem espaço para ira, indignação. E assim eu prossigo no dia. É uma luta constante, meus queridos. Paulo fala: abandone e deixe, mas não é fácil. E nós precisamos ouvir alertas como esse constantemente. Vocês estão vendo algumas pessoas saírem por causa da cantina, tá? Não é porque eu estou falando, não, tenho certeza. Não é pelo que eu estou falando, ok? Então coloque diante de Deus em oração. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, antes que anoiteça, apazigue a ira, se acerte com a esposa, se acerte com o marido, se acerte com os filhos, se acerte com o pai, e vá dormir em paz, não dê lugar ao diabo. O dia da ira deve tornar-se o dia da reconciliação. Não deixe que anoiteça e você vá deitar travado, e vem outro dia. Ajuste. Precisamos de ajustes. Vemos casais às vezes sofrendo, e eu creio que talvez os mais velhos aqui, os filhos mais velhos, tá? Não estou falando dos mais velhos de idade. Geralmente num lar onde tem vários filhos, os mais velhos têm mais compreensão das coisas, e eles veem a situação às vezes quando não está bem entre os pais. E aí o filho mais velho é que fica às vezes dando um jeito, querendo aproximar o pai e a mãe, vê que teve alguma coisa, vê que houve momentos que as faíscas saíram, e ficam os filhos às vezes tentando, toreando, né? Pai, é aqui, mãe, ajeitando. Eu lembro quantas vezes eu fui mais velho, ficava tentando ajeitar, porque eu via reflexos da ira, da indignação, às vezes dos meus pais, que eu não queria ver aquilo, porque causa separação, é um para um lado, outro para o outro. Então ajuste. Maldade e maledicência também são semelhantes, são frutos da língua. Se alguém vier falar de outra pessoa para você, convide para orar junto com você. Vem aqui, qual o problema? Vamos orar por essa pessoa. Será que nós podemos, ao invés de falar mal de outro, podemos nos reunir para falar bem, elogiar as boas atitudes? Eu viajei uma época com uma pessoa que eu tenho grande consideração, aprendi muito com essa pessoa. E eu viajei com a minha esposa, juntamente com o casal. E às vezes eram viagens de um dia inteiro, a gente na estrada. E um dia o Senhor me incomodou para uma prática que eu quero desafiar você a fazer quando você viajar. A gente tinha um tempo para falar bem de pessoas. Vocês pensam que é fácil? Obed. Gente, agora nós vamos falar do Obed. É Obed. Fica aquelas enroscadas, porque parece que não consegue ver nada do irmão. Nós precisamos colocar em prática isso, meus queridos. Sabe, falar bem, veja alguma coisa no teu irmão, na tua irmã, no teu filho, na tua filha, na tua esposa, na tua sogra. Minha sogra é uma bênção. Ontem 00:05 ela
filho, um beijo no coração, feliz aniversário. Uma bênção na minha vida, não tenho que falar da minha história, né? Mas esse hábito, conversar, falar bem. Mas chegar, menina, tu sabe, fulano, aí começa aquela inclinação. Ó, quem vier falar mal de outro para você, vai falar de você. Isso é uma prática contagiosa, pecaminosa, diabólica. Então vem falar, vem cá, você pode falar para ele ou para ela isso? Vamos lá comigo? Nunca mais vai vir falar nada de ninguém para você. E procurar falar bem, buscar coisas boas, isso vai ser muito bom. Com certeza muita coisa vai mudar nos relacionamentos. Os relacionamentos serão outros. Linguagem decente no falar. Mentira. Outra dupla ligada à língua. Tem pessoas que facilmente soltam palavrão. É impressionante. Palavra podre, cheira mal, mas ninguém aguenta. Quando eu vejo alguém falar um palavrão, dói. Meu ouvido dói. Meus tímpanos não aguentam. Não estão preparados para isso. Porque isso não é a prática. Nossa caminhada não é assim. Por que algumas pessoas ficam indignadas, abre a boca, a lixeira foi aberta? Gente, eu estou sendo muito aberto, eu preciso disso. Eu preciso que o sermão de hoje marque meus 60 anos. Glória a Deus. Eu estou falando a palavra de Deus, mas as questões práticas precisam ser observadas. Observadas. E nós precisamos tratar para não sermos eternas crianças na fé. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos cortar certos hábitos, certas práticas. A mentira mina a confiança, traz desconforto. Além do que Jesus falou em João 8,44, quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Diabo. Marca aí, pegar um mentiroso, oi, filho do diabo. Aí, quem é você para falar? Não sou eu, é a Bíblia, João 8,44. Chame mesmo, para ver se para de mentir. Provérbio 12, 22 diz que Deus odeia a mentira. O versículo 9, vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Na vida cristã só cresce quem renuncia os desejos da carne. Nem santidade, nem maturidade podem existir em uma vida que não põe freio no pecado. Sabe que você não cresce? Você não está pondo freio. John MacArthur escreveu essa frase, tá? É uma frase muito interessante, que a gente precisa parar e pensar. Não estou amadurecendo, não estou crescendo. Tem alguma coisa, eu não estou pondo freio no pecado. E essa palavra não é só para vocês, não, é para mim também. Eu estou junto com vocês. A palavra que trata aí, trata aqui. E eu louvo a Deus por esse privilégio de ser tratado pela palavra dele. E a palavra dele me fere, às vezes me machuca, me esfola, mas eu amo, mas eu cresço para a glória dele. Numa terra onde os animais selvagens eram comuns, um habitante fez uma pequena abertura na porta da sua cabana para que a sua cadelinha e os filhotes pudessem achar abrigo rapidamente quando pressentissem um perigo. Certo dia, os filhotes estavam brincando com os ossos de um antílope, quando a mãe farejou uma hiena. Todos seguiram ela depressa para a cabana, com exceção de um filhote. Por mais que a mãe insistisse, chamasse, ele não quis desistir do seu osso. Enquanto a mãe tentava livrá-lo do perigo, puxando pela abertura, a hiena o agarrou. Morreu novo, pequeno ainda, porque não largou o osso. Qual é o osso que você está segurando? Nessas duas áreas, sexuais e relacionais. Qual é o osso? Se fosse um outro pastor aqui, falava, vira para o irmão que está do teu lado, eu não faço isso, eu falo para você. Eu não precisa mandar ninguém fazer, eu faço. Qual é o osso que está segurando você? Pensa aí. Qual é o osso? Você precisa crescer. O Senhor tem planos para a tua vida de crescimento. Você precisa largar esse osso. E eu creio que a mensagem hoje é muito propícia, é muito direta para nós. Precisamos largar alguns tipos de osso. E o Senhor nos dá essa oportunidade hoje.
reflita. E eu vou deixar por último essa imagem. Uma cruz, eu prometo a você. Carregar a cruz todos os dias. É difícil carregar a cruz, é difícil. Mas é a nossa caminhada. Querido Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar essa igreja diante de Ti. Essas pessoas que ouviram essa mensagem, Pai, e as pessoas que estavam ouvindo pela internet, eu creio que é uma mensagem muito dura, às vezes muito forte, mas é uma mensagem que nós precisamos ouvir, que nós precisamos refletir, oh Deus. Às vezes estamos segurando tantos ossos, tantas coisas, tantas situações, e nos tornamos eternas crianças na fé, dando trabalho o tempo todo, não crescemos, ficamos apegados a tantas práticas do passado, e nós vimos nessa noite que a ideia é abandonar, é largar, é se desprender, é soltar. Ajude, Pai, as pessoas que vieram aqui nessa noite. Eu peço uma intensa ação do Teu Espírito Santo sobre as pessoas que ouviram essa mensagem, para que, movidos pelo Teu Espírito Santo, se disponham a ter atitudes práticas, mudando o comportamento. Aqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, que o Espírito Santo ainda não habita no coração, que possam nessa noite se render aos pés da cruz de Cristo, que possam tomar a cruz e caminhar. E tomar a cruz requer renúncias, requer deixar de lado certas práticas, certas atitudes que estão atrapalhando. Para que o crescimento exista, há necessidade, Deus, de renúncia. E eu clamo primeiramente por mim, áreas que eu preciso renunciar. Me ajude, ó Deus, a observar, traga claramente à minha mente, ó Deus, as áreas que eu preciso colocar em prática a renúncia, que eu preciso me desprender. E da mesma forma eu peço pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes, Senhor, ajude-nos. Senhor, nós queremos crescer. Senhor, nós não queremos ser eternos anões, crianças, miúdos, pequenos, raquíticos. Nós queremos nos fortalecer em Ti. Nós queremos crescer, Pai. Nós queremos pensar nas coisas do alto. Nós queremos manter os nossos olhos nas coisas do alto. Nós queremos, Pai, andar longe das armadilhas. Queremos andar longe, Pai, do legalismo, longe do misticismo, longe do ascetismo. Queremos olhar para Ti, caminhar somente olhando para Ti, ó Deus. E eu Te agradeço pelo privilégio de uma vida eterna com o Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão e irmã, dos visitantes que vieram, que ouviram a Tua palavra. E peço sabedoria, Senhor, para ajudá-los no que for possível. Amém. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que nos transforma e que penetra até o mais íntimo do nosso ser. Muito obrigado. Em nome de Cristo eu oro agradecido.